Bom, se tem duas coisas que eu não confio de verdade, é em gente que diz que não gosta de tomar café e em pesquisas eleitorais nessa época de campanha. A gente vai dar uma olhada aqui em algumas dessas pesquisas e por que elas erram tanto, né? Tem a pesquisa Veritá, a Datafolha. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 27% das intenções de voto. Na sequência, Guilherme Boulos, do PSOL, com 25%. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, tem 21% e aparece logo depois de Boulos. Pesquisas com resultados bem diferentes. Em uma, Pablo Marçal na frente, na outra, Ricardo Nunes à frente. Pablo Marçal, 26,9% das intenções de voto. Guilherme Boulos, 24,1%. Ricardo Nunes, 23,6%. É esse aqui, o resultado do Datafolha. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem 27% das intenções de voto. Guilherme Boulos, 25%. E o Pablo Marçal é o terceiro, com 21%. Vamos dar uma olhada primeiro nessa pesquisa aqui da Veritá. Por esse levantamento, o Pablo Marçal teria 30,9% dos votos, seguido de Boulos com 21,6% e Ricardo Nunes com 14,2%. Datena seria quarto com 6,3% e Tabata Amaral com 5,8%. Agora, nesse outro levantamento aqui da Quest, a gente percebe uma diferença muito grande em relação ali ao Veritá, onde diz que Nunes tem 25% das intenções de voto, Boulos tem 23% e Marçal 20%. Isso foi uma pesquisa da Quest, realizada agora dia 24 de setembro, né, com 1.200 eleitores na cidade de São Paulo. E essa reportagem da CNN diz que as pesquisas erram e divergem do resultado das urnas. A gente lembra que em 2018, né, ali que o governo do estado de São Paulo, Tarcísio e Haddad, né, disputavam ali, sabe, ali o primeiro e segundo lugar. E a gente lembra que, assim, o favorito para ganhar as eleições aqui em São Paulo era o Haddad, né? Onde depois, né, todas as pesquisas apontavam o Haddad como vencedor. Só que no dia da eleição, mesmo no dia do voto ali mesmo, na apuração final, Tarcísio acabou ganhando, né? E, tipo assim, foi uma surpresa para várias pessoas, né? Que confiavam nas pesquisas eleitorais. Indo agora para 2022, onde Lula e Bolsonaro eram os candidatos a presidente, né, da República, ali algumas pesquisas também divergiram bastante, né? Esse IPEC Globo mostrava Lula com 51%, Bolsonaro com 37%, Datafolha 50% para o Lula, 36% para Bolsonaro, esse aqui 49,35 para o IBESP, e assim vai, né? Quest 49,38, ou seja, Lula ganhava com uma certa vantagem ali frente ao Bolsonaro, mas a gente percebeu, né, que no dia mesmo da apuração, né, o resultado foi bem apertado para o Lula, tipo, quase que Bolsonaro leva ali, e se não fosse, no meu ponto de vista, essa manipulação, sabe, porque eu acredito que quem está em dúvida, quem está indeciso, na hora da eleição, na hora do voto, ele acaba votando para um candidato que está na frente das pesquisas para não perder o voto, né? Falar, não quero perder meu voto, não vou sair da minha casa e ir até ali para votar, sendo que o meu candidato não vai ganhar. Então eu vou votar em quem está ganhando, né? Agora a gente vai ver também aqui a corrida presidencial em 2018, né? Onde o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com 55% das intenções de voto. Vamos dar uma olhada aqui nessa projeção aqui feita por alguns institutos de pesquisa. Esse é o Datafolha. Bolsonaro saiu lá com 20% das intenções de voto, né, e terminaria com 36%. E outro aqui, Haddad, né, que foi o opositor do Haddad, que saiu ali saiu aqui com 5% das intenções de voto, chegou a 22%. Foi um verdadeiro milagre, né, Haddad ter conseguido chegar tão longe, né, ali contra o Bolsonaro. Acho que ele foi até bem, na verdade. O Ibope também fez uma pesquisa, né, onde vamos lá, quem tinha mais votos aqui, Bolsonaro saiu com 20%, chegou a 36%, e o Haddad aqui, cadê o Haddad? Saiu de 5%, foi a 22%, cara, um verdadeiro milagre, mesmo uma verdadeira, um feito ali do Lula, né, que estava, acho que nessa época não lembro se estava preso, né, e mesmo assim conseguiu transferir alguns votos para o Haddad, né, mas que não foram suficientes para ganhar de Bolsonaro, porque, cara, não tinha como, velho. Haddad como presidente está difícil. Bolsonaro também aqui nessa intenção saiu de 26% a 30% e Haddad saiu de 22% a 25%. Né? Isso de fato ocorreu, só que o Bolsonaro teve uma vantagem ainda maior no dia da apuração, né? Aumentando mais ainda. Inclusive a Boulos foi candidato a presidente nessa época, né? Teve 2% das intenções de voto. Caramba. Alckmin também, foi candidato. Vamos dar uma olhada quem foi candidato aqui nessa época. Bolsonaro chegou a 33% dos votos, Haddad 27%. O Ciro Gomes, cara, que tá sumido aí, né? Cara que não fala nada, não diz nada, quando diz também só fala besteira. E o segundo turno, claro que foi entre Bolsonaro e Haddad, e com certeza Bolsonaro ganhou essa eleição fácil do Haddad. E nessa matéria aqui da Veja de 2018, né, dizia que o Bolsonaro perderia para o Haddad por 45% a 39%, ou seja, Haddad com 45% e Bolsonaro com 39% dos votos. Cara, a gente percebeu que foi bem diferente do que a Datafolha previu. Agora a gente vai ver aqui a eleição de 2022, onde Lula foi eleito presidente do Brasil,
Lula teve 48% dos votos, né, 57 milhões, isso no primeiro turno, tá? E Jair Bolsonaro, 43% dos votos válidos. Vamos ver então o segundo turno, né? Lula foi eleito com 50% dos votos e Bolsonaro 49%. Cara, essa eleição, tipo, é difícil de acreditar que isso aconteceu de verdade, viu? Em 2022 saiu essa outra pesquisa aqui do Datafolha também, que dizia que o Haddad tinha 36% das intenções de voto, Tarcísio 22% e o Garcia tinha 19% das intenções de voto. A gente diz, né, que o Rodrigo Garcia assumiu, na verdade não, a gente sabe que não, né? Rodrigo Garcia continua ali com todo aquele pessoal do PSDB ainda governando São Paulo, né? O legado do Dória ainda continua aqui, agora com o Ricardo Nunes, né, o Bananinha. Eu gostaria que você olhasse comigo essa entrevista onde diz que, de fato, as pesquisas eleitorais influenciam o voto e a gente vai ver como isso acontece nesse vídeo aqui. As pesquisas são acusadas, de errar demais e 2, de influenciar o voto. Se elas erram demais, é porque as pessoas não seguem o que a pesquisa manda. Se elas influenciam o voto, elas têm que acertar. São as duas acusações que são uma contradição. Não tem como ela errar demais e influenciar o voto. Elas erram demais, elas influenciam o voto. Fala um pouco sobre isso. Olha, a resposta está na própria pergunta, né? É justamente porque elas informam as pessoas, ou portanto elas influenciam a tomada de decisão, né, do eleitorado, que é impossível esperar das pesquisas que elas sejam prognósticos do que vai acontecer na urna. Elas é que são influenciadas pelo voto, Ou seja, pela declaração as de pessoas voto. têm uma intenção em votar em alguém, de repente as pesquisas são publicadas, forma-se um consenso nacional de como é mais ou menos que está o cenário, e as pessoas vão votar no domingo pensando nessa lógica, que é, olha, peraí, mas as pesquisas estão mostrando que esse candidato tem mais chance que aquele. Eu não gosto dele não, mas acho que vou nele, porque isso, né, formata... Ou não vou deixar isso acontecer. Ou não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. Temos que intensificar a campanha, né, entre os amigos e tal. Então... E lembrando, Felipe, que tudo isso ficou ainda mais difícil em termos de previsão para pesquisa depois dessa era muito forte com esse celular aqui digital, né? A gente vê o movimento lá do Witzel no Rio de Janeiro na última pesquisa. Foi nas últimas... o movimento de crescimento do Witzel foi nas últimas 24 horas. Foi um crescimento brutal das pessoas. Vota aí no... Como é que é? No juiz e tal. E foi. Você fez uma pesquisa 2 dias antes, ele estava lá para baixo, né? Então é complicado. É isso. E esse ponto, esse ano, vai ser muito importante, gente. Porque eu digo que estão esperando mais das pesquisas do que elas conseguem entregar. O que a gente faz é diagnosticar como o eleitor, naquele momento, está entendendo o jogo. E repito, temos que olhar para a intenção de voto? Temos, mas também temos que olhar para essas outras dinâmicas. Eu citei o medo e o merecimento, a gente discutiu a questão econômica, a gente podia discutir a rejeição partidária, a gente podia discutir o nível de conhecimento e rejeição dos candidatos, ou seja, a análise é muito mais complexa, até porque o voto é uma decisão complexa, né? Isso reflete exatamente o que está acontecendo agora, né? Onde ali o Silas Malafaia está tentando, tipo, desmoralizar o candidato Marçal, justamente para que a rejeição, né, do Pablo Marçal aumente e ele consiga menos votos assim, o que pode influenciar assim no resultado final da campanha. Agora, se esse segundo turno aqui em São Paulo for entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o Silas Malafaia e até o próprio Bolsonaro mesmo tá tipo ali tentando minar, sabe, o Marçal, para que ele perca bastante voto entre esse eleitorado, principalmente o eleitorado evangélico, e isso vai sim dar uma diferença, sabe, nesse resultado final das eleições aqui em São Paulo. Agora, se o segundo turno aqui em São Paulo for entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, né, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro e Silas Malafaia, eu não sei, não posso dizer por ele e tal, mas eu acredito que o Bolsonaro sim, o Nicolas já também falou que apoiaria sim Pablo Marçal no segundo turno aqui em São Paulo. Bolsonaro também, eu não tenho dúvida também que vai apoiar Pablo Marçal no segundo turno em São Paulo contra Boulos. Tipo, não tem como, tipo, né, Bolsonaro ou até mesmo Silas Malafaia, tipo, agora nesse segundo turno aqui em São Paulo, num eventual segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal, Silas Malafaia ficar neutro nessa história ou dizer que apoia Boulos, cara, eu não sei, tipo, só que ele precisa se posicionar, porque esse posicionamento do Silas contra Pablo Marçal, né, vai acabar sim prejudicando a Prefeitura de São Paulo, porque de fato, né, a agenda para São Paulo agora é Ricardo Nunes prefeito, né, para continuar todo esse legado do PSDB aqui que vem trazendo há décadas aqui no estado de São Paulo, e a gente conhece muito bem o que acontece quando o PSDB governa um estado, né, governa uma cidade, ou seja, tem toda ali uma máfia por trás disso tudo. Agora, a gente torce para que esse segundo turno seja entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, entendeu? Porque aí fica fácil pro Marçal levar essa eleição, porque se for um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, a gente sabe que ainda assim vai ser difícil para o Pablo Marçal reverter essa rejeição, né, que o próprio Silas Malafaia, que Bolsonaro também infelizmente está num barco errado ali, apoiando um cara que não deveria apoiar, que é o Ricardo Nunes. A gente sabe, né, que Bolsonaro, por causa desse acordo ali do PL, está ali apoiando o Ricardo Nunes, mas cara, que no segundo turno ele abre os olhos e veja que Pablo Marçal é um novo nome para São Paulo, né? É um nome tipo dá esperança mesmo para mudar essa política feia, suja, né, que acontece aqui no nosso estado, e infelizmente no nosso país todo. Se você gosta de conteúdo político, gosta de análise política, gosta de bater papo sobre política, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui os comentários, compartilhar esse vídeo também com aquele seu amigo que não entende muito de política, porque
O mais importante disso tudo, cara, nesse aspecto eleitoral, é a gente se armar com conhecimento, com informações, acima de tudo, para que a gente tenha um voto consciente, né, para que a gente consiga de fato mudar alguma coisa nesse país, porque tá difícil, viu?